Conselho de Acompanhamento e Controle Social Federal do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação é composto por 3 representantes do Ministério da Educação, indicados diretamente pelo ministro. Ou seja, foi do espírito da lei que o ministro da Educação indique neste conselho 3 pessoas, 3 membros. 2 representantes do Ministério da Economia, designados pelo ministro da Economia. Além desses 5, há mais um representante do Conselho Nacional de Educação, indicado pelo plenário do Conselho Nacional de Educação. Além desses 6, também integram este conselho um representante do Conselho Nacional de Secretários Estaduais da Educação, o CONSED, que é escolhido dentre os membros do CONSED, escolhido pelo CONSED. E isto aqui vai um alerta para gestores de todos os níveis. Não é porque é membro do conselho que o chefe do executivo ou a autoridade da educação vai lá e diz, nomeia a fulano que é membro do conselho. Não, quem escolhe é o próprio conselho. Um representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, é o 8º membro do CACES, que a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação vai escolher e vai comunicar à autoridade gestora do CACES a escolha daquele membro para que ele seja investido na função representando a CNTE. O 9º membro deste Conselho Nacional é um representante da Undime, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, escolhido pela própria Undime, escolhido dentre os seus membros. O 10º e o 11º são representantes de pais de alunos e devem ser escolhidos por edital e não ao livre arbítrio do gestor. Devem ser escolhidos num processo público de seleção, assim como 2 estudantes devem ser escolhidos também num processo público de seleção da representação estudantil, o 12º e o 13º membros, e 2 representantes de organizações da sociedade civil. Isso é tão sério que o Ministério da Educação publicou edital para a escolha dos 2 representantes de organizações da sociedade civil. Publicou edital para que as organizações da sociedade civil se habilitem e, dentre aquelas que se habilitarem a apresentarem a documentação regular, sejam escolhidos os 2 membros para compor os 15 membros do Conselho Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Ou seja, recapitulando, esses 15 membros são 3 representantes do Ministério da Educação, 2 representantes do Ministério da Economia, 1 representante do Conselho Nacional da Educação, 1 representante do Conselho Nacional de Secretários Estaduais da Educação, CONSED, 1 representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, 1 representante da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Undime, 2 representantes de pais de alunos, 2 representantes de estudantes, 2 representantes de organizações da sociedade civil.
Esta é a regra para compor o Conselho Nacional. A regra de composição dos conselhos de cada estado é diferente da regra nacional. Há representantes diferenciados. No conselho de cada estado e no conselho do Distrito Federal, quem é que tem assento? Primeiro, 3 representantes do Poder Executivo Estadual. O governador do estado indica 3 representantes, dos quais ao menos um ele deve escolher na Secretaria da Educação. Por que a lei fez isso? Diz que no mínimo um da Secretaria da Educação. Porque muitas vezes o secretário da Educação, mesmo podendo ser demitido a qualquer momento, ele entra em rota de colisão com o governador do estado, na defesa de pontos de vista que são distintos, entra em rota de colisão com o governador do estado por discordar de alguma decisão que o governador tomou e que atinge diretamente a sua pasta, ou por o governador ter tomado uma decisão na hora que encaminhou a lei orçamentária que desagradou o secretário. E muitas vezes, se é nesse momento que está, no momento assim que está se definindo, era possível que o governador, para, quem sabe até muitas vezes forçar uma saída do secretário, escolhesse representantes para o conselho do Fundeb que excluísse a representação da Secretaria da Educação. E a representação da Secretaria da Educação, a Lei 14.113 definiu, é obrigatória no Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. A situação ideal, o melhor dos mundos, é que os 3 representantes no Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb no Estado, que os 3 sejam da Secretaria Estadual de Educação. Agora, além desses 3, tem outros 2, que são 2 representantes do Poder Executivo dos municípios, escolhidos pelos prefeitos. E o ideal é que sejam escolhidos pelas entidades que representam os prefeitos. Há situações já registradas de conflito em estados entre prefeitos e Poder Executivo Estadual, porque foram escolhidos para conselhos representantes de prefeitos que não foram escolhidos pelo prefeito, mas sim pela autoridade do Poder Executivo do Estado. E temos mais 2, o 6º e o 7º, que são 2 representantes do Conselho Estadual de Educação, claro, escolhidos pelo plenário do Conselho, escolhidos entre os pares. Os conselheiros estaduais da educação decidem 2 que vão representá-los no Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb do Estado. Além destes 7 representantes, o Conselho Estadual do Fundeb, de Acompanhamento e Controle Social, comporta também assento para um representante da Undime, escolhido, obviamente, pela Undime no Estado. E da entidade sindical que representa a CNTE no Estado. Ou seja, o Estado de Sergipe, quem representa a CNTE? O Sintese. O Sintese vai indicar um representante para o Fundeb, para o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. E atenção, nós já tivemos situações em estados de conflito por causa disto, porque em muitos estados, na hora de aprovar a lei estadual do Conselho, muitas vezes a representação sindical quer dar uma interpretação alargada a esse dispositivo da Lei 14.113. E aí diz o quê? Olha, um representante da entidade sindical que representa a CNTE. Este é o que representa a CNTE. Mas o Sindicato do Estado reivindica também ter um representante. Tanto no passado,
como no presente, e no passado, caso real, concreto, nós tivemos situações inusitadas em estados que foi assim, inclusive aqui em Sergipe. O movimento sindical fez a interpretação de que, além do representante da CNTE, deveria haver representante do sindicato estadual. E na hora de registrar o conselho do FNDE, o FNDE não aceitou o registro por o conselho estar em desconformidade com a lei. Num dado momento, o estado de Sergipe passou mais de um ano sem poder prestar conta dos recursos do fundo, criando problemas graves para os gestores estaduais, em função da responsabilidade, criando problemas para a educação estadual, porque ficou sem poder, num dado momento, celebrar convênio, porque a Assembleia Legislativa aprovou um aumento na representação sindical. E foi necessário demarches, negociações, etc., para que se modificasse a lei e a lei estadual ficasse novamente em conformidade com a lei federal. O 10º e o 11º são dois representantes dos pais de alunos que devem ser escolhidos por entidades que representem os pais de aluno, que devem ser escolhidos através de edital e não simplesmente a autoridade do executivo ir lá e dizer eu quero esse e aquele. 2 estudantes da educação básica escolhidos pelo mesmo critério de publicidade, transparência e representação das entidades estudantis. E mais 2 de organizações da sociedade civil que devem ser escolhidos em conformidade com a mesma regra que o MEC adotou para escolher os nacionais. Publicar edital, as entidades da sociedade civil se habilitarem no prazo público, não pode ser um edital publicado hoje num canal que ninguém vê e amanhã encerra o prazo. Não. O Ministério da Educação, por exemplo, deu prazo de 30 dias para as entidades se habilitarem. E além desses 15, um representante das escolas indígenas, 16, e um das escolas quilombolas, 17. Ou seja, os conselhos estaduais, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, no estado, pode vir a ter até 17 representantes. Agora, atenção, já há estados onde há registro de problemas porque não foi observada transparência na composição do conselho. E isto é muito importante que se observe para evitar problemas. E esses problemas são problemas graves, porque o Estado pode ficar sem ter suas contas aprovadas, e isso inviabilizar a assinatura de convênios, e isso impossibilitar o registro do Conselho junto ao FNDE. Então é muito importante que todos nos seus estados estejam atentos a essa composição. Do mesmo modo, estejam atentos nos seus municípios, porque a lei municipal vai definir a composição do CAC-Sundeb como a lei estadual define no estado, mas não pode definir ao arrepio das normas da Lei 14.113 de 2020. A lei estabelece quais são as regras e a lei estadual tem que cumprir as regras estabelecidas pela lei federal. A lei estadual não vai poder dispor diferente daquilo que são os fundamentos estabelecidos pela lei federal. É importante que a gente saiba disso, é importante que tenha consciência, é importante que observe isso, é importante que cobre do vereador em cada município que não vote no projeto que o prefeito mandou, quando esse projeto não estiver em conformidade com a lei 14.113, porque certamente essa lei não terá validade. O Poder Legislativo Municipal será obrigado a refazer a lei, porque
Não pode o município aprovar uma lei ao arrepio da lei federal. Nos municípios, a lei define que o conselho deve ter 2 representantes do poder executivo municipal. E desses 2, ao menos um ser da Secretaria Municipal de Educação. Lembra aquela obrigação dos 3 do Conselho Estadual, ao menos um ser da Secretaria Estadual de Educação? A mesma regra vale para o município. A lei municipal estabelece que ao menos um tem que ser da Secretaria Municipal da Educação. Um outro é representante dos professores das escolas públicas da educação básica. E este deve ser escolhido pela representação legítima dos professores, ou em assembleia dos professores no município, ou se no município há uma entidade sindical que representa os professores. No caso de Sergipe, quem representa nos municípios é o Sintese, que é de base municipal também. Então, no caso do estado de Sergipe, é o Sintese que vai indicar o professor da escola pública do município que vai representar os professores no Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. Um representante dos servidores técnico-administrativos das escolas públicas de educação básica, também escolhido pelo mesmo critério de representatividade. Não pode ser escalado pelo chefe do executivo, é escolhido pela base dos servidores técnico-administrativos. O quinto é um diretor das escolas públicas de educação básica do município, escolhido pelos diretores, em assembleia de diretores, como os diretores definirem. Mas eles, diretores, é que têm legitimidade para escolher o seu representante. Se a lei municipal quiser, pode dizer qual é o critério, desde que o critério não tolha a representatividade da categoria, da corporação. Mais 2, 7, que representam os pais de alunos da escola pública de educação básica. E outra vez, insisto, observando o mesmo critério. Bato na tecla, observando o mesmo critério de representatividade e legitimidade social. 2 representantes dos estudantes da educação básica. Esses 2 representantes dos estudantes, dentre os 2, pelo menos um indicado pela entidade dos estudantes secundaristas. Isto foi definido pela Lei 14.113 como obrigação, como responsabilidade. Um representante do Conselho Municipal de Educação escolhido pelo próprio Conselho, pelos membros do Conselho, dentre seus pares. Um representante do Conselho Tutelar, escolhido pelos membros do Conselho Tutelar. 2 representantes de organizações da sociedade civil. Um representante de escolas indígenas, um representante de escolas do campo, um representante de escolas quilombolas. Claro, onde não houver escola indígena, a lei municipal não vai dispor que tem representante de escola indígena. Onde não houver escola quilombola, a lei municipal não vai dispor representante de escola quilombola. Onde não houver escola do campo, a lei municipal não vai dispor que há um representante de escola do campo. O fato é que o Conselho Municipal pode ter até 16 membros com assento no Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb Municipal. Vou bater na tecla com insistência.
É importante que o Poder Executivo não queira atropelar a representação das categorias diferentes. Termina mal, porque termina tendo que rever a lei. Porque se vai ao arrepio da lei federal, quando chega no FNDE, o FNDE não aceita o registro do Conselho. É necessário que seja de acordo com os padrões estabelecidos pela lei federal. Não adianta alterar o espírito da lei, porque não registra. O Conselho foi pensado, foi discutido pelo Congresso, foi definido pelos legisladores que fizeram a Lei 14.113 e deve ter este formato. Isto é importante, é fundamental que a gente compreenda isso, é fundamental que a gente não se coloque ao arrepio disto, é fundamental que a gente perceba isto. Compor, no âmbito do município, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, é compor um dos organismos de controle social que vai acompanhar a execução de pelo menos 1/5, pelo menos 20% do orçamento do município. Não é de pouca importância. Um conselho empoderado que pode requisitar documentos ao Poder Executivo. E o Poder Executivo tem prazo máximo de 20 dias para fazer a entrega. Um conselho empoderado que tem a responsabilidade de expor publicamente os documentos aos quais tem acesso para controle e acompanhamento das contas. As contas têm que ter transparência, a aplicação dos recursos do Fundeb deve ser feita com transparência. Por isto, é bom que a gente preste atenção. O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb é muito importante. O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb tem muita importância. E a gente não pode facilitar com este conselho. Ele é um conselho da maior relevância. Ele é um conselho da maior importância. Ele é um conselho que o município precisa dele. Os membros do Conselho Municipal de Educação precisam dele. A sociedade civil precisa dele. E o Estado, os órgãos de controle, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, precisam dele. As controladorias, que são órgãos de controle interno, precisam do papel desempenhado pelo CACES. E o CACES tem que funcionar regularmente. O CACES tem que funcionar com seriedade, o CACES tem que estar bem instalado. Não vai adiantar compor um CACES e deixar o conselho desaparelhado. Vai precisar ter funcionário para atender o conselho, porque senão o conselho não vai conseguir cumprir as suas funções, não vai conseguir cumprir a sua responsabilidade e as contas do gestor do Fundeb não serão aprovadas, não serão aceitas. Então, é bom para todos, é bom para os gestores que estão no executivo, é bom para o legislativo local, é bom para a sociedade civil local que o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb Municipal funcione bem. É bom para a Undime, é bom para o Conselho Municipal de Educação, é bom para a UNCM. É necessário que esses CACs funcionem bem, funcionem regularmente, funcionem com regularidade, para que cada um possa cumprir o seu papel e a escola pública saia ganhando. Quem ganha com isso? A sociedade, de um modo geral, porque vai ter uma escola funcionando melhor, uma escola de melhor qualidade, uma escola com mais responsabilidade, os recursos aplicados com maior transparência e a qualidade de ensino, que é o que a gente busca, se aperfeiçoando. É disso que todos nós necessitamos, é por isso que nós pugnamos, é isto que quer a Lei 14.113, é isto que foi isto que quiseram os legisladores quando fizeram a lei, foi por isto que a sociedade civil lutou
para que o Fundeb se tornasse um fundo de caráter permanente, para que a quantidade de recursos disponíveis no Fundeb aumentasse e para que o Fundeb pudesse efetivamente ajudar a escola pública a elevar os seus padrões de qualidade, a funcionar melhor e formar melhor a sociedade, os nossos filhos, os nossos netos. É para isso que a gente precisa que o CAQES funcione bem, o CAQES tem uma importância extraordinária como órgão de controle social na aplicação dos recursos públicos. Veja uma coisa, a Lei 14.113, nós estamos aprendendo agora a lidar com ela. Ela é muito recente, ela foi aprovada em 2020, é uma lei muito importante. É uma lei muito relevante, é uma lei que tem forte impacto sobre o funcionamento da escola. Todos nós ainda vamos aprender com as regulamentações dela, todos nós ainda vamos aprender muito com a aplicação dela, todos nós ainda vamos precisar passar por muitos ajustes para ver essa lei concretizada, mas essa lei é importantíssima, essa lei é relevante. E o seu espírito é o de aperfeiçoar a qualidade do ensino. Seja na escola pública municipal, seja na escola pública estadual, seja lá em que escola for. Na verdade, nós temos necessidade de fazer com que tudo que está disposto na Lei 14.113 avance. É necessário que tudo isto avance. É necessário que saia do papel o que está disposto na Lei 14.113. A gente precisa continuar aperfeiçoando a escola. Se cada um de nós pensar na escola, eu fui aluno de escola pública. Eu estudei aqui em Aracaju, primeiro num grupo escolar chamado Grupo Escolar Ivo do Prado, num bairro da Zona Norte de Aracaju, o bairro 18 do Forte. Depois estudei no Grupo Escolar General Valadão, que fica num bairro aqui perto do centro, na Rua de Vitória. Estudei, fiz exame de admissão para o Colégio Ateneu Sergipense, estudei no Colégio Estadual Presidente Costa e Silva, estudei no Ateneu Sergipense, estudei na Universidade Federal de Sergipe. A primeira vez que eu fiz um curso numa instituição privada, eu frequentei uma escola que não era escola pública, foi que paralelamente eu tive duas matrículas. Eu fui aluno da Universidade Federal de Sergipe no curso de Direito, eu fui aluno da Faculdade Pio X no curso de Pedagogia. Frequentei as duas universidades concomitantemente, paralelamente. E a gente olha para trás e a gente diz, olha, vamos ver se a gente melhora a escola pública. Vamos ver se a gente aperfeiçoa a escola pública. Eu não sou daqueles saudosistas, escola pública é quando eu estudei. Eu olho para trás e vejo como os meus grupos escolares eram acanhados, como eles eram excludentes, como tinha que buscar articulações com chefes políticos. Famílias pobres como a minha tinham que buscar articulações e pedir a chefes políticos para conseguir uma vaga naquela escola. E a quantidade de alunos fora da escola era uma monstruosidade. Agora, nós conseguimos universalizar o ensino fundamental. Nós estamos perseguindo a universalização da educação infantil e do ensino médio. Estamos quase chegando à universalização do ensino médio. Mas nós temos algo que a sociedade brasileira persegue, busca, vai continuar perseguindo, vai continuar buscando e precisa atingir. É o aperfeiçoamento da qualidade do ensino. Nós precisamos oferecer ensino de qualidade. Temos dado passos gigantescos, temos avançado muito, temos tentado chegar a esse ideal. E se a gente fizer uma revisão, se a gente olhar
o que a gente conquistou com o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, o Fundef, lá na década de 90 do século XX. Aliás, tudo que a gente conquistou da Constituição de 88 para cá. A conquista do Fundef nos anos 90 do século XX. A conquista do Fundeb, agora no início do século XXI. Agora, em 2020, conseguimos tornar o Fundeb perene. Os processos de avaliação da qualidade da educação básica que a gente vem fazendo agora, desde o final do século XX, quando a gente começou a avaliar a educação básica brasileira. Muitas vezes os saudosistas dizem, a escola boa era quando eu estudava. Há uma pergunta singela a fazer. Aquela escola era avaliada com base em quais critérios? E, se a gente quiser, vamos olhar o nível de exclusão que tinha. A quantidade de pessoas fora da escola era maior do que a quantidade de pessoas na escola. E nós não tínhamos efetivamente critérios universais de avaliação da qualidade. Agora nós temos. E temos consciência de que nossa escola não está boa. Precisamos fazer com que ela avance. Precisamos fazer com que ela melhore. Nós, professores, nós, gestores públicos, nós que temos assento nos órgãos de controle, nos tribunais de conta, no Ministério Público, nas controladorias da União, dos estados, dos municípios, nós que temos representatividade como secretários de educação, os que são, os que já foram, nós que temos representatividade como gestores escolares, como técnicos dos sistemas que trabalham nos tribunais, que trabalham no Ministério Público, na Secretaria da Educação, nós que estamos na escola, na sala de aula, nós professores, como gostamos de dizer, do chão da escola. Ora, todos nós temos responsabilidade nesse processo. E a Emenda Constitucional 108/2020 e a Lei 14.113 são dois novos tijolos que nós estamos colocando nessa construção e que podemos aperfeiçoá-la muito. Nós todos temos consciência dessa responsabilidade e não vamos perder a oportunidade de deixar uma escola melhor para as gerações atuais, fazer melhor para as gerações atuais e deixá-la melhor para as gerações que virão. E é com este espírito que eu quero aqui agradecer a todos que tiveram a paciência de me acompanhar até aqui, de ficar nesta conversa comigo até agora, de permanecer comigo e dizer a todos: para mim foi muito bom estar aqui agora, para mim foi muito bom ter essa participação para a gente conversar sobre os fundamentos da Emenda Constitucional 108/2020, para a gente conversar sobre a Lei 14.113/2020. Muito obrigado a vocês e vamos continuar avançando. Muito obrigado a todos.